Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está nos acompanhando em mais uma noite de lives da Escola do Legislativo, mais uma noite dos nossos webinários. Meu nome é Samuel Marques, eu sou coordenador pedagógico da Escola do Legislativo e essa é a segunda jornada online pela adoção de Divinópolis. É uma alegria muito grande estar aqui nesse dia de hoje, que é o dia da adoção, e daqui a pouco o Anderson, nosso anfitrião, vai falar para você desse dia e da nossa felicidade de estarmos aqui hoje. E enquanto você está chegando aí, ó, os recados de sempre, a primeira coisa que você vai fazer, não perde tempo não, é a primeira coisa, já deixa o seu like, a sua curtida no vídeo, para a gente, né, para o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e encaminha para mais pessoas. E você pode também ajudar o YouTube a fazer isso. Aproveita aí nesse início, enquanto eu estou aqui falando, já compartilha, manda no WhatsApp, manda no Messenger, manda no Instagram, manda onde você tiver, manda para todo mundo, para os parentes, para os amigos, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo tão importante, tão interessante da segunda jornada online pela adoção. Além disso, nós temos aí o nosso chat que está sempre bombando, sempre muita mensagem legal no chat. Você já vai comentando aí, vai deixando de onde você nos assiste, deixa seu comentário no chat, que a sua participação é muito importante para nós. Durante a live, você pode deixar suas perguntas, seus comentários, porque a Patrícia vai coletando. A Patrícia, nossa técnica legislativa da Escola do Legislativo, ela vai coletando esses comentários para trazer para a gente no final, tá bom? E além disso, se inscreve no canal, tá bom? Olha só, vai aparecer aí os recadinhos para você se inscrever. Já se inscreve, não perde tempo. A Escola do Legislativo sempre tem muito conteúdo interessante para você. Nós temos projeto para crianças, para adolescente, projeto com idosos, temos Câmara Jovem, vereador da melhor idade. Nós temos muita coisa interessante, muita coisa voltada à cidadania. Não é? Às vezes você pensa assim, eu não gosto muito de política, eu não sou muito interessado nisso, e a escola do legislativo está mais relacionada à política. E observe bem, esse trabalho da adoção é um trabalho político, não é? Levar esse conhecimento é um ato de política, é um ato de cidadania. Então, seguindo o nosso conteúdo, acompanhando o nosso conteúdo, você vai perceber o tanto que a política é ampla e importante na nossa vida e ela abrange todas as nossas esferas da vida, tá bom? Além disso, segue o nosso Instagram, @elegesdiv. Não se esqueça que durante a nossa transmissão, aqui no cantinho, ó, nesse cantinho aqui vai aparecer uma palavra-chave que você tem que anotar para colocar na lista de presença no final, para validar sua presença no webinário de hoje. E é isso. A lista de presença, o link já está na descrição. No final a gente coloca no chat e aparece também na tela para você. Aparece até um QR Code. É só você apontar a câmera do seu telefone e você vai direto para a lista de presença. Então vamos dar, né, boa noite, as boas-vindas para o nosso anfitrião, nosso querido Anderson, do grupo de apoio à adoção Oicomene. Muito boa noite, Anderson. Seja bem-vindo a mais uma live dessa segunda jornada online pela adoção. Seu microfone está fechado. Boa noite, queridíssimo Samuel, na pessoa do qual eu cumprimento também, igualmente, querido Roberto, diretor da Escola do Legislativo, e também a Patrícia, que está nos apoiando nesse belíssimo evento, e as nossas ilustríssimas convidadas, a todos vocês, o meu abraço adotivo de todos nós, do Grupo de Apoio à Adoção Oicumene, Casa de Todos de Divinópolis. E a gente, nesse dia muito especial, o Dia Nacional da Adoção, onde o Brasil inteiro está mobilizado, né, juntos, num ato único de amor em prol da adoção, para celebrar esse dia. Celebrar e também refletir sobre os avanços, sobre os desafios da adoção em nosso país. E para isso nós chamamos essas queridas convidadas, a Angélica, né, que é técnica do Poder Judiciário, lá de Uberaba e membro também do Grupo de Apoio à Adoção de Uberaba, Graal, e também a nossa técnica psicóloga aqui do setor psicossocial da Vara da Infância e Juventude de Divinópolis, a Regiane. E eu não vou me delongar muito, que a nossa convidada tem um importante também evento após a nossa jornada aqui em Divinópolis, por isso nós estamos começando mais cedo hoje, e a gente já passa a bola aí, né, para as nossas convidadas.
Antes disso, desculpa, tem o Roberto. Roberto, querido, me perdoe, né? Também, por favor, as suas boas-vindas, que é tão importante quanto. Não, eu só dar as boas-vindas à Angélica, não é, a Rejane, que sejam felizes hoje nos comentários que vão fazer para a gente, e parabenizar todas as pessoas que optam pela adoção, né? E a gente deixa claro que todo o projeto e todo o interesse relativo à orientação social e educacional, nós seremos parceiros dele, né? E prova disso está aí o Anderson, que a escola ela não se furtou em momento algum, né, a contribuir por essa causa, né, que hoje nós vamos comentar mais uma faceta dela, né? Muito obrigado, boa noite a todos, tenhamos uma excelente live. Anderson, vamos deixar a Rejane se apresentar e passar a palavra para a Angélica, pode ser? Então vamos lá, Rejane, a palavra é com você para se apresentar e depois começar o seu diálogo com a Angélica. Você pode apresentar a Angélica também para nós, por favor. Oi, gente, boa noite para todos, para todas. Eu sou Rejane, sou psicóloga da Vara da Infância e da Juventude de Vinópolis. Trabalho na Vara há 12 anos, né, na Vara da Infância, e com adoção, né, com encaminhamento de crianças para adoção, com acompanhamento de crianças que estão institucionalizadas, crianças que estão em situação de risco, e com habilitação de pretendentes e acompanhamento desses pretendentes, né? Acho que todo mundo já deve estar acompanhando a jornada, né, que começou no início deste mês, né, com temas muito interessantes, né, e o tema que a Angélica trouxe hoje, né, eu achei também um tema muito rico, né, e eu sei que eu estou aqui para aprender com ela, né, junto com todo mundo, para a gente, né, ir batendo um papo, trocando experiências, né, e a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a importância que tem essas narrativas que a gente constrói, né, que a gente traz dentro desse processo de construção de vínculo, né, desse vínculo adotivo, né, que é sempre um vínculo, né, tão delicado, que tanta gente tem tanta preocupação em como construí-lo, né, e ao mesmo tempo, né, um vínculo que é muito natural, né, se a gente não pensá-lo, né, sendo tão diferente, acaba que é um vínculo que se constrói de uma forma mais natural, né, e as narrativas que a gente também constrói e traz, né, elas são muito importantes na construção desse vínculo. Né, e a Angélica é assistente social, minha colega de trabalho lá da comarca de Uberaba, né, e ela também faz parte de um grupo de adoção, né, então vou passar a palavra para ela, né, e ao longo da exposição dela a gente vai conversando, né, todo mundo. Então, Angélica. E agradecer também a Escola do Legislativo, né, desde já, né, essa grande parceria com o Grupo de Apoio Ecumene, né, acho que é um grande ganho, né, para a cidade, para o grupo, para a causa da adoção, luta tanto, né, e nesse dia tão especial, né, hoje é o Dia Nacional da Adoção, né, então é um dia muito especial para a gente, que é ligado à causa, né, e é muito bom, né, ter sido abraçado pela Escola do Legislativo, né, esse projeto que o Anderson faz com tanto carinho, né, com tanto empenho, que a gente sabe que é, né, então, obrigada a vocês também e parabéns. Obrigada, Rejane. É um prazer, né, estar aqui hoje, nessa noite. Então, eu queria falar que eu estou aqui com muita alegria e muito feliz pela forma tão gentil com que o Anderson conduziu todo esse diálogo para a participação deste evento que traz temas tão importantes para todos nós, né, que trabalhamos com adoção, que vivemos a adoção. E o Anderson é uma pessoa muito dinâmica. Eu estava aqui falando quantas coisas, quantas atividades. Eu fico imaginando como isso tem impactado na comunidade, no território de Divinópolis, né, Rejane? Porque quando a gente tem um grupo de apoio à adoção que trabalha em parceria com a rede, que vem somar ao trabalho que a gente realiza, que é um trabalho muito desafiador no espaço do Poder Judiciário, e trabalhar com adoção é
uma prática que demanda inúmeros parceiros, a gente não faz esse trabalho sozinho, e quando a gente pode, então, caminhar ao lado de um grupo de apoio, eu entendo que todos nós ganhamos. Então, muito obrigada. Também queria agradecer a equipe do Legislativo, tão gentil, né? A gente entrou aqui um pouquinho antes para se conhecer, para conversar. E então eu queria me apresentar, de que lugar que eu trago esse tema sobre as narrativas na adoção. Eu sou assistente social, como a Regiane colocou, comecei trabalhando na comarca de Varginha, no sul de Minas, depois nós nos mudamos aqui para o Triângulo Mineiro, eu trabalhei numa comarca bem pequenininha aqui perto de Uberaba, na cidade de Conquista, e há alguns anos eu vim para a comarca de Uberaba, realidades muito diferentes, onde eu trabalhei sozinha numa comarca, hoje aqui a gente está numa equipe, num processo de muita redução do número de profissionais, não sei se Divinópolis passa por isso, e sempre estive ligada ao tema da infância e a adoção. Essa semana eu estava falando numa atividade e disse, né, que eu não sei quando que a adoção ela passou a fazer parte da minha vida, mas num determinado momento eu sei que ela compõe a minha história e eu não me vejo, né, trabalhando distante da questão da adoção junto aos grupos de apoio. Hoje eu faço parte da assessoria técnica de serviço social da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e participo do grupo de apoio que a gente tem aqui em Uberaba, e eu falo que lá eu tenho uma relação bastante egoísta, porque eu só vou para buscar ajuda, apoio, orientação. Em 2016, eu concluí o doutorado em serviço social, e o meu doutorado eu trabalhei com a questão da narrativa, as narrativas das assistentes sociais que viveram, em sua prática cotidiana, a experiência da devolução nos processos de adoção. Então, eu fui ouvir as colegas como que é você trabalhar numa área permeada por tantos sentimentos, emoções, que atinge não só os pais por adoção, as famílias por adoção, as crianças, mas também os profissionais. Então, a partir desses múltiplos lugares, acho que eu venho construindo também a minha narrativa, mas nenhum lugar, né, me movimenta tanto a viver a adoção como na minha experiência como mãe. Então, eu sou mãe de 3 filhos, um filho pela via biológica e 2 filhas pela adoção, que chegaram com 3 e 5 anos e hoje estão com 13 e 15 anos. Então, hoje eu tenho 3 adolescentes aqui em casa, com 13, 14, 15 anos. E por estar em vários espaços que discutem a adoção, eu fui percebendo como que, infelizmente, ainda na nossa sociedade, o diálogo sobre adoção ele é muito fragmentado. A partir do lugar que a gente ocupa, a gente constrói uma narrativa, a gente constrói uma forma de pensar e viver a adoção, muitas vezes sem ter um elo, algo que seja o nosso ponto de encontro, para pensar, então, como que a gente pudesse unir as nossas narrativas, pensando caminhos menos solitários, menos sofridos, muitas vezes, na área da adoção. Porque muitas vezes eu estou no grupo de apoio, eu sou um pretendente para adoção, e na minha narrativa eu trago o questionamento da estrutura do judiciário, da morosidade do processo, né? Muitas vezes eu sinto que o meu processo ele não é importante, ele é mais um número lá na pilha de processo no judiciário. Como técnica no judiciário, a gente também sabe que há profissionais muito envolvidos, muito comprometidos, que fazem um trabalho com todo o compromisso, toda a competência, com toda a sensibilidade, oferecendo o máximo que pode para poder realizar o trabalho, muitas vezes uma estrutura insuficiente. Então, a gente também vê muitas colegas num processo até mesmo de adoecimento, porque nosso processo não é mais um número, cada processo que chega para nós, ele traz ali vidas, e muitas vezes é pelo nosso parecer, pela nossa intervenção naquele processo, que uma criança vai ter uma direção, uma família vai ter uma direção. Então, no nosso trabalho, nós trabalhamos com um dilema muito grande no judiciário hoje, né, Regiane? De uma cobrança por uma demanda quantitativa
tentando reafirmar cotidianamente que o nosso trabalho ele é qualitativo, né? Então, que ele não pode ser mensurado pelos números. Por outro lado, às vezes a gente está dentro do serviço de acolhimento muito descrente, muito desacreditado na estrutura das políticas públicas para poder atender essa família no trabalho de reintegração dessa criança, num processo que não tem decisão, e ver essa criança crescendo, sofrendo, pedindo todos os dias que eu chego no abrigo, na instituição de acolhimento, quando eu vou voltar para minha casa, ou quando eu vou ser adotado, lidando ali com uma situação, às vezes, de muitas fraturas, né? Sobretudo nesse contexto de pandemia, onde as crianças não estão indo para a creche, não estão indo para a escola, não estão indo para espaços de socialização, e a gente tem as guerreiras do acolhimento que estão ali no cotidiano, fazendo de tudo um pouco, né? A psicóloga se tornou um pouco professora, tem hora que a gerente do serviço precisou correr atrás do gás que acabou, todo mundo fazendo tudo para poder fazer o seu melhor. Então, eu entendo que são todas essas narrativas que nos compõem. E eu, hoje, planejando a nossa conversa, eu fui pensando aqui, né? Nós temos no processo de adoção a narrativa que vem da família biológica. E entender que é ali que nasce a narrativa da história das crianças e adolescentes encaminhados para a adoção. E entender que é através da narrativa, é a partir do momento que a gente vai contando a história que a gente vive, né? Uma vez que a narrativa ela se constrói a partir da nossa experiência concreta, quando eu conto a minha história e eu revivo a minha história, eu reconto a minha história num processo que compõe a minha trajetória na vida. E algo que é muito interessante é porque a narrativa ela pode ser realizada sobre o mesmo fato, uma mesma criança, uma mesma família, e se a gente estiver ali num grupo de 20 pessoas, cada pessoa vai contar sobre aquela história uma forma, né? Ela tem uma percepção, ela vive a experiência, mas a narrativa dela, ela traz com ela, na sua narrativa, um pouco da sua história, da minha origem, da onde eu vim, quais são os meus valores, no que eu acredito, no que eu não acredito, quais são os meus medos, quais são os meus conceitos, quais são os meus preconceitos. Então, todas essas narrativas, elas vão se organizando na história de vida de uma criança e adolescente, num processo em que a gente vai perceber que há continuidades e rupturas. Num processo contínuo, onde o nosso trabalho ou o nosso lugar enquanto família vai ser estar com essa criança, acompanhando ela na construção da sua própria narrativa, onde nenhum de nós ocupamos um espaço maior ou menos importante. Se a gente estiver nessa família de origem, se a gente estiver na experiência dela no acolhimento e quando ela chega nessa família por adoção. Então, tem uma autora, que é a Maria Salete, ela é uma psicanalista de São Paulo, a Maria Salete Abraão, ela tem um livro que eu usei no doutorado e eu sempre recomendo muito. Ele chama Construindo Vínculo entre Pais e Filhos por Adoção. O que ela fala? Que a história de construção das narrativas na adoção, ela é formada, a gente precisa construir elos que estão no campo da história e da cultura. Porque o nosso elo de ligação, ele não está no campo da biologia, como é comum na construção do vínculo entre pais e filhos pela consanguinidade, onde o bebê cresce no seu corpo, você constrói uma identidade a partir daquela gestação, um vínculo com aquele bebê, e que você vai construindo com ele um processo que pode ser permeado por muitos sentimentos, mas que há um pertencimento. E seja que você continue, né, e que você assuma essa criança, né, a maternagem dessa criança, que venha a ser o seu filho, ou seja que você decida fazer a entrega desse bebê para adoção após o nascimento, ou que pelas múltiplas questões que a gente vivencia, essa criança precisa ser levada para o acolhimento e haja essa ruptura. Essa história da criança, ela inicia a partir do momento em que ela é gerada, que ela é concebida, né? E aí tem uma outra autora, que é a Françoise Dolto, que ela fala: as nossas memórias da vida intrauterina,
elas são muito fortes na constituição da nossa subjetividade. Tem um livro da Doutor que ela fala assim, que ela tinha uma paciente, né? E ela tinha um programa de rádio onde ela falava os casos pelo rádio. E uma paciente que chega para ela com um síndrome de pânico, de barulho, que ela se assustava muito, ela tinha muita dificuldade de conviver, né, nos espaços públicos. E aí ela vai encontrar na história dessa pessoa que ela vem de uma história de adoção, mas ela vem de uma história de uma mãe que vive a gestação num campo de guerra. Então, ela vem trazer como que uma experiência que essa mãe viveu durante a gestação, numa região de bombardeio, ela constitui a história e a forma como essa pessoa vai trazer os sintomas para a clínica. Então, é muito importante a gente entender que essa história ela é muito importante. E quando a gente está aqui como família por adoção, num grupo de apoio à adoção, quando a gente adota o nosso filho, a gente adota com ela toda essa história. E a forma mais possível da gente construir o nosso vínculo com os nossos filhos é a gente acolhendo essa história e entendendo que nessa história nós iremos virar uma página como um livro e continuar a escrever essa história. E nessa história que já está escrita, muita coisa pode estar no campo do consciente, lembrada, verbalizada e narrada, e muita coisa pode não estar, mas pode aparecer ao longo do processo de construção e fortalecimento de vínculos numa família segura, que cuide, que proteja e que entenda que o seu lugar ele é fundamental na vida dessa criança. Mas esse lugar que nós assumimos como pais por adoção, ele não substitui o lugar dessa família de origem, né? Então, da gente entender que como mãe por adoção, eu vou ter o meu lugar. Mas o meu lugar não é o lugar da mãe biológica. O lugar da mãe biológica pertence a essa mulher. E como que acontece a narrativa dessa família biológica? Como que constrói a narrativa dessa mulher? Porque muitas vezes a gente percebe que nessas histórias os pais são, em sua maioria, ausentes. E quem está ali de fato, né, são as mulheres. Então, a gente entender como que nós, enquanto profissionais que estamos na rede, eu não sei se tem profissionais aqui nos assistindo, acolhemos essa família, apesar de todas as práticas violadoras de direito, de violência, de negligência, de maus tratos, que ela tenha praticado com os seus filhos, mas que eu a reconheça como cidadã, como sujeito de direito, e construa com ela um diálogo onde eu esteja aberta para ouvir a narrativa que ela nos traz. Muitas vezes, quando a gente atende numa medida de proteção, processo de uma criança vítima de violência, e aqui a gente tem uma comarca com casos bastante complexos, acho que aí não é diferente, né, Rejane? Tem processos que a gente olha e tem um processo recente que chegou para mim de depoimento especial que a gente fala, essa criança sobreviveu? Como essa criança sobreviveu? O que essa criança viveu? E a gente constrói uma ideia dessa mulher, né? A gente coloca essa mulher num lugar, a gente constrói uma imagem dessa mulher, e a forma como a gente muitas vezes se aproxima dessa mulher e dessa família já coloca entre nós alguns bloqueios para ouvir a narrativa que ela traz. E muitas vezes a gente vai perceber que atrás de uma mãe, de uma família, que abandona, que agride, que maltrata, que explora, que abusa, tem muitas vezes uma família que na sua origem também sofreu essas mesmas questões de uma forma bastante profunda, numa relação que ela muitas vezes é intergeracional. Essa mãe sofreu tudo isso, essa avó sofreu tudo isso. E talvez quando aquela criança chegue ao fórum, num processo judicial, seja uma oportunidade que ela vai ter, pela primeira vez na história dessa família, de receber, né, uma atenção, um cuidado, um encaminhamento que possa romper com esse ciclo de reprodução, de violência, negligência e maus tratos. Mas essa narrativa dessa mulher é uma narrativa importante estar na história, no processo dessa criança. Porque lá na frente, muitas vezes na família por adoção, as questões que essa criança traz, ela vai ter caminhos
que vão nos indicar a importância de voltar nessa história de origem. E aí a gente precisa, nesse momento, como família por adoção, estar muito seguro do nosso desejo, da nossa decisão, e saber o que a gente dá conta como família por adoção. Porque muitas vezes a gente vem com esse olhar muito romântico da adoção, né? Hoje mesmo teve o lançamento do livro do Tribunal, não sei se a Rejane acompanhou, vários relatos, várias narrativas de histórias lindas. E a adoção, ela tem toda essa beleza, todo esse círculo de afeto que eu acredito que, para mim, é o maior que eu conheço, né? Porque eu vivo a adoção enquanto mãe por adoção. Mas é importante a gente também poder permitir que na narrativa da adoção as famílias tragam as suas fragilidades, os seus medos, as suas angústias, as suas dificuldades para construir vínculos. Porque se a gente não permite, né, que as famílias tragam essas narrativas, essas questões ficam veladas, ficam pressionadas, como se fosse uma panela de pressão, onde ali dentro tem mais do que cabe, ao ponto que isso chega uma hora que explode, né? Aquilo que não é trazido pela palavra, pela linguagem, pelas narrativas, pelas expressões de comunicação, pelas expressões dos nossos sentidos, eles vão aparecer de alguma forma. E muitas vezes aparece de uma forma onde pouco é possível se reconstruir, se ressignificar. Então, eu entendo que, como profissionais que trabalham na rede, enquanto um outro espaço de narrativa, é muito importante, eu, como assistente social no judiciário, talvez parar para refletir sobre a minha própria história, cuidar das minhas próprias feridas, das minhas dores, compreender a minha história, a minha origem. Por que aquele relato daquela mãe me toca tanto, mexe tanto comigo? Por que eu tenho tanta dificuldade de atender uma gestante que deseja a entrega legal? Por que eu sofro tanto quando eu vejo que aquela mulher, ela não faz um movimento para assumir de fato a sua maternidade, a sua maternagem? Muitas vezes, quando eu estou impregnado com as minhas próprias questões pessoais, os meus valores morais, religiosos, isso aparece na minha prática profissional e isso compromete a minha intervenção profissional. Então, a gente precisa, eu falo que quando a gente trabalha nesse lugar que a gente trabalha, né, Rejane, a gente precisa parar e cuidar da gente também. Para eu conseguir fazer o meu trabalho de uma forma segura, para eu conseguir ter uma escuta qualificada, eu preciso cuidar e olhar para mim, né? Porque senão eu vou ocupando um lugar onde me cega. E aí, nessa cegueira, pouco eu consigo contribuir. Quando a família traz uma demanda complexa e grave, se eu não estiver num lugar onde eu consiga problematizar, elaborar, refletir, eu me misturo com o sofrimento dessa família e me estresso tanto quanto. E me aproximo numa tentativa de ajudar e eu posso, muitas vezes, contribuir para que as coisas elas aconteçam de uma forma que não era o que eu desejava na origem, né? Às vezes eu quero tanto que aquela criança saia do acolhimento que eu faço um parecer favorável para ela ir para a adoção, ir para aquela família, onde várias questões já se apresentam para mim ali, onde eu vejo que alguma coisa já me sinaliza desafios importantes na construção e no fortalecimento dos vínculos. Então, a gente precisa entender, eu acredito, que as narrativas, elas vão mostrando que a decisão do processo de adoção, ela perpassa, né, todos esses espaços, e esse processo ele é construído através de muitas narrativas e muitas mãos. Nesse serviço da rede, uma criança até chegar no acolhimento, ela muitas vezes passou pela escola, pela unidade de saúde, pelo CRAS, pelo CREAS, até que ela chegou no conselho tutelar e chegou no serviço de acolhimento. No serviço de acolhimento, ela teve a questão da intervenção da equipe técnica, do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, do cuidador, da cozinheira, do motorista. E com todas essas pessoas, essa criança também foi construindo uma narrativa. E é tão interessante a gente entender que a nossa forma de linguagem,
dessa forma que a gente está dialogando aqui nessa noite, nesse campo racional, né, com o uso das palavras, da forma como a gente traz num evento como esse, ele tem muito significado e muito sentido para nós, a partir do lugar em que nós estamos, do lugar em que nós nascemos, a partir da nossa formação. Mas muitas vezes, as crianças que vêm dessas histórias que nós conhecemos, a narrativa que eu vou construir com ela é uma narrativa que tem que ter sentido, e ela tem que ter afeto. Por que ela tem que ter afeto? Porque é pela via do afeto que eu vou percebendo essa criança e vou reconhecendo qual é a linguagem que eu consigo para me vincular a ela de uma forma mais próxima, mais horizontal. Então, a gente precisa entender que muitas vezes essa criança ela vai se expressar de outras formas, que não é essa forma como a gente está trazendo aqui, né? Do penso, logo existo, mas do sinto e existo, né? Do expresso e existo, eu choro e existo, isso me faz rir, né? E eu existo, essa dança faz eu me sentir eu, né? Quem sou eu, a minha identidade. Então, a gente precisa também entender quais são as múltiplas linguagens que constroem esse canal de aproximação entre eu e essa criança. Eu acho que isso é muito importante quando a gente, então, enquanto família por adoção, acolhe uma criança que vem com todas essas questões, com todas essas vivências, e eu vou, a partir do momento que eu conheço toda essa história, eu vou falar o sim, né? Sim, eu quero conhecer essa criança, sim, eu quero conviver com essa criança, sim, eu quero me tornar o pai, me tornar a mãe dessa criança. Então, eu preciso entender todos esses aspectos que vêm junto com essa criança e entender que eu preciso estar muito aberto, com muita humildade, para ouvir todas essas questões com a importância que elas têm na história dessa criança que vai se tornar o meu filho. Então, a gente precisa de uma narrativa que seja sincera, verdadeira, onde muitas vezes eu vejo que a família chega para nós no judiciário e quer mostrar uma perfeição, né? Tudo que a gente fala, a família traz como uma solução. Não, olha, ele, quando fica nervoso, pega a faca e fala que vai matar. Não, eu consigo lidar com isso, a gente vai trabalhar isso. Essa criança, ela não come na mesa. Essa criança, ela gosta de comer embaixo da mesa. Essa criança, quando ela está nervosa, ela pode quebrar as coisas, ela pode se machucar, ela pode agredir. E tudo que a gente vai trazendo para a família, e acho que a gente tem que ser muito sincero, né, Regiane? Todos os comportamentos que são observados e conhecidos no serviço de acolhimento, para que essa família conheça ao máximo as informações dessa criança, desse adolescente, e entenda, eu sei de tudo isso e eu estou disposto, e eu quero, e eu desejo a construção, apesar de todas essas questões. Agora, se eu percebo que isso eu não dou conta, porque talvez isso rememore as minhas próprias dores e traumas, não, né? Porque é uma ação de... Eu falo que a adoção ela é um ato de amor, sim, mas ela é um ato de muita responsabilidade. Então, eu entendo que e nos grupos de apoio, né, Anderson, acho que é muito importante a gente propiciar espaço coletivo para que as famílias possam falar não apenas das alegrias, mas dos desafios e das dores. Porque não é possível, né, a gente imaginar que a construção do vínculo pela adoção ele vai estar livre dos conflitos, das divergências e dos desafios. O que nós fazemos com tudo isso? Nós nos preparamos muito para a chegada do filho e quando ele chega, a gente vai buscar ajuda, não só para eles, mas sobretudo para nós, porque via de regra, eu vejo que a gente fica buscando tudo para cuidar dos filhos. Médico, psicólogo, neurologista, leva para benzer, tudo que falarem para nós que vai dar certo, a gente tenta. Mas pouco olhamos no espelho e pouco olhamos para nós mesmos para poder entender por que o comportamento dessa criança ela me incomoda tanto. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre o meu filho. Então, eu entendo, né, para a gente poder encerrar,
que essas narrativas, elas compõem a história dessa criança num processo de continuidade, onde essa história não termina aqui, né? Não tem o Fomos Felizes para Sempre e nem tem o Está Fadada ao Fracasso. A família por adoção é uma família como tantas as outras, com desafios, com alegrias, com certezas e incertezas, mas com algo muito maior que nos une, que nos move, que é esse vínculo afetivo construído a partir do nosso desejo, da nossa disponibilidade, em tornar essa criança cotidianamente o meu filho, e eu me tornar o melhor pai, a melhor mãe que eu possa ser. Sabendo que a perfeição não existe, mas que nós precisamos ter muito respeito com essa história e respeito com os nossos próprios limites. Reconhecer que tem dia que a gente precisa falar assim, olha, se a gente tiver um parceiro, eu vou deixar aqui com você, vou caminhar, vou visitar minha mãe, vou voltar semana que vem, como eu vou fazer semana que vem, não é? Para a gente voltar melhor. Porque no cotidiano você cuidar de crianças que trazem em sua história marcas profundas de traumas, sofrimentos, essas marcas elas vão aparecer e vão aparecer de uma forma que vão nos desafiar. Mas essa criança não é esse comportamento, esse adolescente não é esse trauma, ele é muito maior. Então a gente precisa também olhar, né, as alegrias, as conquistas cotidianas e perceber o tanto que avançamos a cada dia. Então a gente precisa também, na nossa narrativa enquanto família, ter aquele dia que a gente para e fala assim, nossa, você falava bicicleta, né? Hoje você fala bicicleta, pode parecer uma bobagem para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso colega de trabalho, mas para nós que somos famílias por adoção, nenhuma conquista é pequena, toda conquista é imensa, né? Então, quando a gente vê ali superando os desafios, seguindo forte e acreditando, né, que é possível todos os dias a gente recomeçar e se reconstruir e acreditar que eles têm muito potencial e nós também, a gente chega na caminhada e percebe que quem mais ganha somos nós mesmos, né? Eu acho que é isso. A gente pode conversar mais um pouquinho, Rejane, do que vocês entenderem importante. Muito obrigada. Eu achei muito interessante, né, as colocações da Angélica, até porque eu nunca, né, tinha encontrado, né, nenhum material, até eu procurei quando, né, eu li, né, sobre as narrativas, assim, procurei alguma coisa para ler, né, e é um olhar que vai muito junto também ao olhar da psicanálise, né, dessas histórias de cada um, de como que as narrativas de cada um, a história de cada um atravessa, né, as histórias de quem passa pela gente também, né? E eu até lembrei de uma supervisão que eu tive essa semana, e aí o médico, que era nosso supervisor, falando de que a gente também, nessa nossa narrativa, ela é diferente em cada espaço que a gente está. Né? A Rejane aqui na família é diferente da Rejane lá do trabalho. Né? Às vezes alguém que vê a Rejane no trabalho não reconhece a Rejane da família. Né? Porque a gente, de certa forma, a gente vai se adaptando a cada ambiente que a gente está. Né? E normalmente no ambiente que você sente, né? Igual você falou, que a narrativa, né, aí numa família adotiva, né, que a criança está ali no ambiente em que ela sente insegurança, né, em que ela sente que ela está ali, né, mas que aqueles pais não estão tão seguros do que eles estão fazendo, né, e que, de alguma forma, a narrativa deles fica ali mexida, né, fica alguma coisa da história deles ali que não foi, né, muito bem elaborada, fica mexida, a criança sente aquilo, né, e de uma certa forma ela reage àquilo, né, ela vai respondendo, né, aquela insegurança com atos que às vezes geram mais insegurança ainda, né, que a gente pensa, esse menino, né, tá me vendo insegura, ao invés de ajudar, né, atrapalha mais ainda, né, até porque a criança precisa de segurança, né, e aí, tanto que é importante, igual você falou, a gente falar dessas dificuldades de quem quer adotar, né, deles encontrarem
um espaço para falar disso, de acolhida, né, que eu acho que aí o grupo de apoio, né, também tem muita importância, né, de acolher a narrativa de cada um, né, e às vezes com um monte de narrativa que se faz nessas conversas, né, fica muito rico, né, porque aí você vê que o outro é diferente de você, que às vezes o outro passa o mesmo perrengue que você em alguma situação, né, e cada um responde de uma forma, de acordo com a vivência dele, né, e aí fui, assim, vivenciando situações, também lembrando aqui de situações de devolução, né, que a gente, infelizmente, enfrenta muito no judiciário, né, e das quais trata um pouquinho seu doutorado, né, que às vezes a gente fica assim, como assim, né, devolver um filho, uma criança, né, como é que é isso? Como se devolve um filho, né, que não entra muito na cabeça da gente. Eu lembro no meu primeiro mês de judiciário, né, eu lá novinha, sem saber nada direito, aí chega uma menininha linda de tinha uns 7 anos, com os pais adotivos, ela já, né, com quem seriam os pais adotivos dela, já tinha uns 4 meses que ela estava com esse casal, e aí chega lá de mochilinha rosa nas costas, uma carinha triste, e eles chegaram e falaram, não, a gente veio aqui devolver essa menina, né, a gente não quer, né, e aí quando vai saber o porquê, porque ela não conversa muito, porque ela é calada, né, então, assim, são situações, né, que a gente fala, como assim, né, devolver um filho que o filho é calado, que o filho é quietinho, né, que a menininha tão, né, tão inofensiva ali com a mochilinha rosa, eu nunca esqueço, né, e aí, como também esses pais foram preparados para isso, né, eu lembrei de um casal que participou agora do nosso último grupo de preparação, e aí no final eles me mandaram, né, uma mensagem falando, Rejane, a cada encontro nosso, a gente sai mexido, porque a gente sai feliz em alguns e outros a gente sai imensamente angustiado, né, porque eu acho que esses encontros são justamente para, né, a gente tirar essas fantasias sobre adoção, de mostrar a realidade, que é difícil, que é complicado, que vai ter muitas situações que, né, não são quantificadas, são difíceis mesmo. E aí eles falaram, a gente decidiu que a gente não dá conta de adotar, né? E se a gente não tivesse o curso, a gente não tivesse conversado, a gente teria adotado e teria dado errado, que nós não estamos preparados para isso e a gente não está preparado para lidar com essas histórias nossas, né? Com essas questões nossas que nós não damos conta e que o filho adotivo traria à tona, né? Então, a gente não dá conta disso, né? E somos responsáveis o suficiente para não acolher uma criança e não fazê-la sofrer também, né? Então, só nós sofreremos com o nosso luto, né, por não sermos pai e mãe, nem biológicos e nem adotivos, né? Mas eu acho que é tudo isso, né? Como cada um lida com essas histórias de vida, né? E o que é mais fantasmagórico, assim, para a maioria dos que querem adotar, é justamente também, né, a questão da narrativa da família biológica, né? Que a maioria quer afastar, né? Quer que deixe existir, né? E ela nunca vai deixar de existir, ela vai estar sempre ali, ela vai estar sempre, né, na constituição da história daquela criança. Quanto mais a gente esconde, né, pior o prognóstico, né, do futuro dessa relação familiar. Eu acho que essa fala sua, Regiane, ela é muito necessária. Muitas vezes a nossa principal contribuição profissional vai ser trazer elementos para que esse casal reflita realmente sobre o seu real desejo, né? Por isso que eu entendo que o processo de preparação e dos grupos de apoio são muito importantes. Porque no processo de adoção, há um movimento racional onde isso pode ser barrado, pode ser parado, não tem uma gravidez, né? Eu engravidei por acidente, não existe isso na adoção. Então, quando acontecem as devoluções, a gente vai ouvir os relatos, a gente vê que a pessoa, ela devolve uma criança, ela não devolve um filho, porque aquela criança não se tornou filho, né? E aquela criança, ela volta com marcas
e com sofrimentos muito profundos. E durante o doutorado, depois eu posso encaminhar a tese para vocês, eu tenho muito isso, que acho que as famílias têm que ser muito bem preparadas e orientadas. Desistir, eu acho que é o mais respeitoso, quando eu entendo que não cabe para mim a adoção. Mas há pouco tempo eu fiz um curso da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, recente agora, no início do mês, onde a Alice Elizondo, ela discutiu sobre a questão da devolução como uma possibilidade. Ela trazendo relatos de jovens que foram adotados e que chegam na clínica com muito sofrimento. Então, ela fala de mulheres que não conseguiram se tornar mães daquela criança, né? Então, tiveram estudos de casos no encontro. Então, ela fala, se esse casal tivesse tido a oportunidade de romper o vínculo e dele voltar, porque ele foi adotado aos 3 anos, no estudo de caso apresentado, talvez eles tivessem condições emocionais melhores do que ele chega hoje. Eu não sei se ele estava com 18, 19 anos. Então, hoje eu já repenso um pouco isso, né? Acho que a partir dos estudos que eu trago. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho preventivo muito bom, mas se a gente vê que o sofrimento se apresenta como algo muito concreto e irreversível, também tem que ter um limite, talvez, para a gente pensar em estruturas de acolhimento a essas famílias, né? Porque esses casos, eles existem. Então, o fato de ter uma sentença de adoção legal não quer dizer que essa adoção aconteceu de fato a partir do ponto de vista da afetividade. Infelizmente, em alguns processos, mesmo a adoção sendo construídas, pais e mães por adoção têm dificuldade na construção desses vínculos, e isso é uma realidade. Isso também não tem a ver com a idade que a criança é adotada, né? Eu participei da construção do programa Entrega Legal do Tribunal. Nós já tivemos casos aqui de bebê recém-nascido da entrega legal que foi devolvido, né? Porque muitas vezes aquela mulher que não conseguiu gerar o seu bebê, quando ela vê aquele bebê, ela também não consegue construir uma linguagem com aquele bebê, um olhar para aquele bebê que permita um vínculo. Aquele bebê se torna um estranho, ou muitas vezes a referência de que realmente a via biológica dela não vai acontecer mais. Talvez aquilo que ela mais desejasse que não vai acontecer. E são questões que o judiciário não tem alcance e que a gente precisa aí de uma estrutura de bons profissionais em clínicas, né, para poder também acolher essas questões. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né? Se for um bebezinho, todo mundo ama o bebezinho? Não, nem todo mundo consegue receber um bebê e amar um bebê, né? Então, isso é uma realidade também. Eu gostaria de contribuir um pouco. Vocês foram falando, em primeiro lugar, com relação ao tema, eu supunha, né, na minha até então ignorância, que narrativas referia-se apenas às histórias, às narrativas trazidas, né, pelas crianças e pelos adolescentes, né? Mas a Angélica bem colocou no início que as narrativas ela envolve também né, todas as pessoas, todas as instituições que estão por trás da instituição da adoção. Então, isso é muito importante, e nenhuma narrativa, nenhuma história, ela deve ser negligenciada, ela deve ser deixada para trás, isso ficou bem claro, né? E eu me lembrei da minha especialização em teologia bíblica, né, no Pentateuco, que é a minha especialidade, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas que se aplica essa questão da narrativa, e que aconselho vocês também a verem o filme Narradores de Javé, tá? Esse filme Narradores de Javé, obviamente, o diretor, o autor do filme, ele não tinha intenção nenhuma de explicar como é que as narrativas bíblicas elas foram construídas, né, ao longo da história, mas esse filme deixa claro a importância da manutenção, da permanência da narrativa, da preservação da narrativa, da história de cada um, né? Que esse Javé é um povoado, né? Os narradores são as pessoas que compõem o povoado, da identidade, a construção da identidade, da memória de um povo. Então, isso é muito importante, né? É o que preserva a nossa identidade, é o que nos constitui como pessoas, né? Então, a Angélica falou muito bem nisso, a Regiane também complementou, da importância da gente não negligenciar essas histórias,
né? E que cada conquista, né? Por exemplo, hoje o Luiz Fernando e as meninas deram uma entrevista e falaram, né? Qual foi a diferença entre antes e depois da vida da família? Eles contaram as conquistas deles. E são conquistas que a gente elogia, que a gente ressalta todos os dias para eles, né? Para eles. Então, isso é muito importante. Então, é por isso que nenhuma história deve ser negligenciada. E eles sabem da história deles, porque a gente retoma e constrói isso junto com eles, e isso é importante. E uma última coisa que eu queria falar e agradecer também, né, da importância do trabalho do setor psicossocial aqui no nosso fórum, porque os nossos filhos vieram, né, para nós, e antes, né, nós conhecemos a história deles, nós conhecemos a narrativa deles. Então, nada nos foi escondido, né? Tudo nos foi contado, né? Então, para nós, pais, isso foi muito importante, porque nós nos preparamos, né? Existem coisas que nos foram faladas que ainda não aconteceram, né? Coisas que nos foram faladas que já aconteceram e que, por sabermos, né, da história, nós soubemos, de uma certa forma, lidar. E algumas coisas precisamos de ajuda, outras não. Então, eu fico muito grato a vocês por terem trazido esse tema tão importante. Não sabia que a abordagem seria essa, né? Mas, assim, aprendi muito hoje. Muito obrigada. Anderson, eu acho que vocês trazem um conjunto de temas, né, para o seminário que vocês dão o nome do evento? Jornada. Da jornada. E algo que a gente percebe, né, das narrativas de forma geral, é que, dependendo do momento em que a gente vive, alguns temas têm mais ou menos sentido para nós, né? Então, as histórias não se repetem, mas a gente também percebe que a vivência na adoção vai nos trazendo os elementos que são comuns às vivências pela adoção, tanto do ponto de vista da prática, quanto do ponto de vista teórico. E por isso que a gente fala, né, que a adoção ela é um tema, que ela é interdisciplinar, interinstitucional, e ouvir esses múltiplos olhares é muito importante, porque nos abre para essas questões que talvez, se a gente não tivesse participado de um evento como o que você estava organizando, né, a gente não entenderia. Então, eu vejo que esse tema da narrativa, teve até um livro do Eduardo Galeano que eu li essa semana, que é sobre narrativa, que ele fala assim, falam que somos feitos de átomos, mas um passarinho me sussurrou que somos feitos de histórias. E aí ele vai trazendo os relatos nos livros. Então, o que nos constitui são nossas histórias. E em cada fase da vida, nós vamos trazer esses relatos de uma forma. Então, quanto mais está fortalecido o vínculo das crianças e adolescentes nas famílias, mais a gente percebe, né, Regiane, que essa criança tem melhores condições de se expressar da forma que a gente espera. Esse casal que devolveu a criança, ele não teve paciência, porque isso não é dado do dia para a noite. Isso se constrói numa relação, né, individual, coletiva. Isso exige tempo, dedicação, cuidado, e é um processo para a vida toda. Mas é um processo em que mudamos todos, nos transformamos todos. Então, é preciso ter muita paciência, né? E acreditar que é possível, porque esse filho já nasceu no meu desejo muito antes de eu encontrá-lo. Então, é assim que eu vejo muito essa questão da devolução. Quando devolveu, esse filho não nasceu em nenhum momento, né? Então, às vezes, o retorno para o acolhimento e a possibilidade de uma nova família pode ser até uma forma de proteção dessa criança e do adolescente. É isso, gente. Muito obrigada. Samuel, Patrícia? Deixa eu aproveitar, né, agradecer a Angélica, Rejane, pela explanação de vocês. E para você que está nos assistindo, curta nossas redes sociais, deixe seu like, deixe o joinha aí. Isso incentiva muito o nosso trabalho. E tem uma pergunta aqui, se eu puder fazê-la, Angélica, Rejane, qualquer uma também de vocês duas quiser responder, é do próprio Anderson, que está aqui conosco. Como trabalhar, orientar famílias que insistem em negligenciar a história de seus filhos e filhas pela via adotiva?
o que leva essas famílias à negação dessas histórias, dessas narrativas? Começa a Regiane, depois a gente pode trazer as contribuições do ponto de vista da psicologia. Eu acredito que isso perpassa aquela questão que eu trouxe da gente olhar no espelho. Por que essa origem, né, ela me toca tanto, eu tenho tanta dificuldade com ela? Eu acredito que isso pode ser algo que atravessa o meu vínculo com o meu filho, né? As minhas próprias fragilidades, inseguranças, medos. Talvez eu esteja acreditando muito pouco no meu potencial de amar, né? No meu potencial de ser mãe, de ser pai. Talvez isso passe pela minha própria autoestima, do lugar que eu ocupo, como eu ocupo. Mas eu acredito que a gente está aprendendo, né? Então, se eu me sinto dessa forma, essa semana, numa das lives que você organizou, teve uma pessoa que falou que ela não falava sobre adoção porque ela achava que esse era o desejo da mãe dela, que se ela falasse sobre adoção, ela poderia magoar a mãe, né? Então, tem famílias por adoção que falam, ele nem lembra da família, nossa, ele não lembra de nada, né? Ele nem fala, mas que espaço que ele tem para expressar isso? E essa família também, ela não tem que morar junto com a gente na casa, né? Mas quando essa criança quiser trazer, essa casa é dela, é nossa, então que ela possa trazer. Aquela questão que a gente fala, a adoção ela é um processo, depois é filho, pronto. Então, essa família biológica eu não preciso... Também há famílias que têm uma curiosidade. Como que era lá? O que ela fazia? Como que era aquilo? Principalmente quando está conhecendo a criança, né? Essa inquirição da criança para trazer essas memórias. Eu acho que o nosso papel como pai e mãe é acolher o que eles trazem. Se for um desejo deles, né, em trazerem, e eu estou com dificuldade para acolher, talvez eu precise buscar um espaço para trabalhar isso que é meu e não deles. Porque senão, muitas vezes, aquilo que é um sofrimento meu, eu transfiro para o meu filho. Nessa ânsia de proteger, os nossos traumas, né, eles se misturam ali, os nossos sintomas. Então, acho que a gente precisa entender que, por mais que eu ame e que seja o meu filho, tem um lugar onde eu não estava com ele, que pertence só a ele. Mas que se ele quer compartilhar comigo, é porque ele entendeu aqui como um lugar seguro para isso. Mas se não tiver um canal de comunicação aberto, talvez esse vínculo também comece a ser questionado, até, né, pela criança. E isso não é do ponto de vista racional, mas isso possa aparecer de outras formas, no comportamento, nessa convivência cotidiana. Acho que a gente pode conversar mais sobre isso também, né, Anderson? Falar mais sobre isso nos grupos de apoio. E assim, eu percebo também, eu tô com uma... Eu já acendi tudo que é luz daqui, já apaguei, já acendi. Eu acho que eu continuo parecendo fantasma aí, né? Mas vai ter que ser assim mesmo. Mas eu acho que tem muito a ver também com o processo, né, daquele luto, né, que muitas famílias precisam viver em relação ao filho biológico que, né, não veio, não chegou, né? E aí, quando esse luto não é vivenciado, às vezes fica aquelas tentativas de colocar, né, uma filiação adotiva substituindo a filiação biológica, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade também de estar falando sobre história, né? Estar dando lugar dessa família biológica, né, na história da criança e do filho adotivo, né? Como se quisesse, de todas as formas, né, que essa filiação tivesse a maior semelhança possível com a filiação biológica, né? A negação mesmo da filiação adotiva, porque não vivenciou esse luto, né, esse sofrimento que para muitos, né, casais, para muitas mães, para muitos pais, é um luto sofrido mesmo, né? É algo difícil de abrir mão, assim. E eu acho que quanto mais a gente nega, mais aquilo cresce, mais aquilo ocupa, né, o espaço na nossa vida.
Então, é o que a gente vê. Quando a gente acolhe e deixa, né, aquilo fluir, aquilo se dilui no cotidiano, nas relações, pode aparecer de novo de outras formas, mas quando a gente nega, isso pode aparecer de uma outra forma, talvez muito mais difícil da gente cuidar. E eu acredito que quando talvez a gente não dê conta disso, que às vezes a gente não dá conta de ouvir isso do nosso filho, quando faltarem as palavras da narrativa, que não nos falte os sentidos, né? Que não nos falte o abraço, o colo, porque em muitos momentos as palavras elas não são necessárias, mas qual o canal que eu construo com o meu filho no momento que para nós dois é difícil de se falar e onde faltam as palavras. E é nesse processo que o vínculo se constrói. E a gente vai construindo esse elo, né, com o nosso filho, e a gente está sempre aprendendo um com o outro, porque é relação. E caminhando para o final, Patrícia, Samuel. Patrícia, tem mais alguma questão, comentário, pergunta para trazer? Para a gente já caminhar para o encerramento, considerações finais. Anderson, até que perguntas dessa vez o povo foi mais, né, segurou um pouco as pontas e não perguntou tanto. A gente gosta que pergunta. Então, se você tem alguma dúvida, né, se não deu para perguntar no chat, pode deixar no chat, depois a gente dá um jeito de ver. Ou senão, Samuel vai colocar o nosso e-mail institucional aqui. Você pode mandar a sua dúvida para o nosso e-mail, que o que puder, o que a gente puder fazer, a gente vai te responder sim. Então, não deixe, não fique com dúvida, pergunte. Mas para finalizar aqui e voltar, né, a palavra para o Anderson, para o Samuel, eu queria ler 2 comentários que eu achei muito interessantes. Um é da Viviane Amaral, que já esteve aqui com a gente, né? Um abraço, Viviane. Quem não assistiu a palestra da Viviane, né? Assiste. Tem do filho dela também, do Williams. Muito bom. Então, assim, não deixe, volte lá no nosso canal e assista todas as palestras. Então, o comentário da Viviane é o seguinte: vejo, quando, né, a Angélica comentou que devolveram a criança bebê, e aí a Viviane comentou logo em seguida, que ela vê essa devolução como um novo abandono e não uma devolução. Se não se vinculou, não existiu filiação. Filho não se devolve. E um outro comentário que eu achei bem pertinente aqui foi da Fernanda Bustamante, falando que os grupos de apoio são fundamentais nesse processo de adoção. Então, é isso que eu quero deixar registrado aqui. E eu vou voltar a palavra agora para o Anderson, para o Samuel. Uma boa noite a todos também. E deixe seu like. Tem 36 pessoas assistindo e nós estamos só com 23 likes. Deixe um joinha aí para incentivar os nossos conteúdos. Então, pessoal, antes de passar para o Samuel, para o Roberto, agradecer nossas convidadas e elas também fazerem suas considerações finais, eu queria fazer 2 convites. O primeiro é para esta quinta-feira, dia 27, que é a continuação da nossa jornada. Nós vamos tratar, nesse 8º encontro, nessa 8ª live, sobre a dissolução da união estável e o divórcio no mundo da adoção. É um tema que a gente não ouve muito por aí, né? Mas que nós estamos trazendo para vocês assim, com muito carinho, para a gente discutir também o assunto. Será que as famílias adotivas não se divorciam? Não se separam? Né? Não existem rupturas? Vamos discutir sobre isso e vai ser muito, muito, muito interessante. E no dia seguinte, dia 28, um convitaço para vocês. Nós vamos contribuir com a inauguração do Super Mega Hiper Espaço Cultural da Escola do Legislativo. A gente já está divulgando. E essa inauguração ela vai vir com uma super também exposição de fotos, trazendo várias histórias de várias famílias formadas pela via adotiva aqui da nossa cidade de Divinópolis. Então, são fotos lindas,
que as famílias escolheram com muito carinho, com histórias. Nós vamos, cada família vai trazer para nós a sua contribuição, o que é adotar para elas. Nós vamos ter um cenário da adoção no Brasil e um cenário da adoção em Divinópolis para a gente fazer um comparativo, né? Como é que anda a adoção aqui em Divinópolis, a adoção no Brasil, está muito legal e vai ser super, super, super legal, tá? Então, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Escola do Legislativo, né? Todo o convite com horário, vão com máscara, né? Mantendo o distanciamento social, teremos álcool gel, teremos tudo para a sua segurança e serão em horários, né? A visitação em horários diferentes, mas será no horário onde a escola estará aberta em seu horário de funcionamento. E será do dia 28 ao dia 11 de junho. Então, a gente espera por vocês lá. E vai ter certificado também, tá? A sua visitação vai valer um certificado de 1 hora aula. Já pensou? Então, vem com a gente. Olha, eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que eu já não preciso falar mais nada. Ô Anderson, só, né, aqui quebrando um pouquinho o protocolo, nós da Escola do Legislativo, nós estamos muito ansiosos para inaugurar o espaço cultural, mas muito mesmo. Para quem não sabe, a Escola do Legislativo tem uma história extensa, mas de 2016 para cá ela ganhou mais atividade quando eu e o Roberto assumimos a coordenação. Eu assumi a coordenação pedagógica, o Roberto assumiu a direção da escola. E depois nós trouxemos a Patrícia, que é nossa técnica legislativa. E esse ano, até então, a gente tinha uma salinha pequenininha. Nessa salinha ficava a administração da escola, né? Eu, Roberta, Patrícia, e uma salinha de aula com 8 lugares, pequenininha. Esse ano nós ganhamos um espaço bem maior, que é aqui em Divinópolis. Para quem, todo mundo que é de Divinópolis ou que mora em Divinópolis conhece o edifício Costa Rangel. Nós ganhamos um espaço muito mais amplo no edifício Costa Rangel, na segunda sobreloja, o segundo andar do Costa Rangel, e lá agora nós temos uma sala de informática que nós prestamos um serviço de internet popular. As pessoas podem ir lá acessar a internet por até 2 horas para fazer trabalho escolar, pesquisa, preencher documento, muita coisa. Nós temos uma biblioteca e um mini museu, um memorial com alguns objetos da nossa história, da história da Câmara Municipal. Nós temos uma sala de reuniões, nós temos um mini auditório com data show, telão, microfone, todo o equipamento de áudio. Nós temos um estúdio compartilhado com a TV Câmara na Câmara Municipal. Nesse estúdio a gente grava aí aulas do direito na escola, vários outros projetos estão sendo gravados nesse estúdio. E nós temos o espaço cultural, que nós estávamos ansiosíssimos para inaugurar. Então, isso tudo a gente começou esse ano, né? Nesse espaço novo, muita coisa diferente. E o espaço cultural agora, essa semana, ele recebeu toda uma caracterização, ficou muito bonito, tá bonito demais. E a primeira exposição, para nossa felicidade, é a exposição sobre a adoção com o grupo de apoio à adoção Oicomene, nosso querido Anderson, que nos abraçou também nesse projeto. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande. Estou aqui gastando um minutinho para falar sobre a Escola do Legislativo, que é meu xodó do Roberto e da Patrícia, porque a gente está lá à disposição para receber todos vocês com medição de temperatura na entrada, com álcool gel na entrada, totem de álcool gel para você, né, se higienizar as mãos. Então, tá assim, é bem seguro mesmo para acompanhar a exposição e vai ficar muito bonito. Nós já estamos trabalhando lá com todo o carinho. Eu quero agradecer principalmente a Angélica e a Rejane, nossas convidadas de hoje. Angélica, muito obrigado pela sua participação. Rejane, muito obrigado pela mediação nessa live, mais uma live da Escola do Legislativo. E quero relembrar os recados, tá bom? Vamos lá, relembrando todos. Primeiro, curtir o vídeo, Patrícia já falou, então nem vou estender muito. Continua comentando. Nos comentários aqui, a gente teve uma mensagem da Jocely, ou do Jocely, desculpa, eu não sei, né, porque nome é unissex. Se é possível colocar, Jociele, na verdade, se é possível colocar os livros citados pela Angélica durante a fala. Angélica, depois se você puder mandar para a gente por escrito, a gente até
coloca aqui na descrição. Volta aqui no vídeo, Josiele, amanhã, que você vai ver na descrição já os livros para você saber tudinho, né? Que mais? Compartilhe, se inscreve no canal, deixa aí, né? Tem um botão vermelho bonito, eu falo sempre isso, um botão vermelho bonito aí escrito inscrever, você clica lá, ativa as notificações, para você estar sempre por dentro de tudo que a gente está realizando aqui. A palavra-chave, para quem não viu, deixa eu colocar ela aqui de novo para você, está aparecendo aí agora no cantinho para você. E um recado importante, são 8h11. As nossas lives, a gente estava acostumado a começar às 8. Então, se você, por acaso, chegou agora, às vezes você chegou agora, a gente já está no fim, porque, excepcionalmente, hoje nós começamos às 7, às 19 horas. Mas você pode voltar no começo, você pode assistir tudo, e a gente vai deixar a lista de presença aberta por mais tempo, para o caso de você ter chegado agora, está começando agora a assistir, tá bom? Você não vai ficar no prejuízo, pode assinar a lista de presença tranquilo, tranquila, que vai estar aberto para você. No mais é isso, agradecer a todos. Alguém mais quer deixar algum recado? Angélica, Rejane? Não, quero só... eu também. Muito obrigada. Só agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Anderson, muito obrigado mais uma vez. E a gente volta na quinta-feira, então, com esse tema que para mim foi novo também. Estou muito curioso para saber na quinta-feira o tema, né, sobre solução de união estável e divórcio no ambiente da adoção. Estou muito curioso. Quando eu vi a programação, foi o tema que mais me chamou a atenção, que eu achei um tema muito diferente. Então, estou ansioso. Quem está nos acompanhando já indica a live da nossa quinta-feira e a gente encerra por aqui. Vamos dar tchau para o pessoal. Tchau, tchau. E até a nossa próxima live na quinta-feira.